diante das suas demandas econômicas. Esse é um lado da questão. O outro lado da questão, entretanto, é que não são a mesma coisa esses governos em comparação aos governos neoliberais. Apesar de que, em termos econômicos, há muita continuidade. Onde é que está a grande diferença? A sensibilidade social. A gente não pode negar isso. A sensibilidade dos governos de centro-esquerda, cor-de-rosa, em termos ideológicos, né? Para deixar bem claro que há uma diferença do que se pensava algumas décadas atrás, é que eles têm uma sensibilidade social que os neoliberais nunca tiveram. E nessa sensibilidade social, isso implica, talvez, em algumas medidas de caráter populista até, em paliativos. Há medidas que, em realidade, servem para resolver questões colocadas agora, no momento, mas que precisam mudanças mais profundas. Né? Mas, de qualquer maneira, a gente não pode negar a importância dessas formas de bolsa isso, bolsa aquilo. Enfim, são formas de tentar resolver necessidades básicas muito imediatas de um conjunto muito importante da população. Uma população geralmente invisível ou invisibilizada, uma população com a qual a gente normalmente não mostra traços de solidariedade e que hoje demonstram, mesmo eles continuando estando num patamar muito baixo em termos de hierarquia social, eles hoje conseguem ser consumidores de alguma coisa que anteriormente elas não tinham a mínima chance de poder fazer. Então, são governos que correspondem a necessidades de uma determinada época, são governos que estão gerindo o capital e, portanto, estão muito vinculados à lógica do capitalismo, não são governos revolucionários, não são governos socialistas, sequer a gente vislumbra o socialismo a médio prazo em algum lugar. O único que coloca isso na sua prédica é o Chávez, o socialismo bolivariano, e o Evo Morales, talvez, que é a proposta mais radical. Agora, há um outro elemento que a gente também precisa colocar. Esses governos que eu citei há pouco, eles trazem um outro componente, que é o componente indígena, que aqui no Brasil não tem um peso político tão significativo, porque em números absolutos eles têm um peso muito pequeno, são localizados, e em termos políticos eles não têm peso. Até hoje eles não têm peso. Agora, na América Latina, eles têm peso demográfico, eles têm peso político, embora até hoje silenciados. Está havendo uma mudança muito importante no protagonismo dos países andinos e na América Central, o México, por exemplo, mas também na América Central, desse protagonismo dos indígenas. Os indígenas ocupam, na América Andina e na América Central, o mesmo lugar na escala social que no Brasil, por exemplo, tem a população afrodescendente. Ou seja, são os mais pobres entre os pobres, né? E no caso deles são os povos autóctones. Então, estão acontecendo algumas outras mudanças na recuperação da dignidade desses grupos. Há um reforço nessa ideia de que as pessoas não devem se manifestar politicamente só durante as eleições, mas que as pessoas podem ter outras formas de atuar. Um dos maiores questionamentos que sofre o Chávez e que faz parte do modelo Chávez importado em outros países é que o Chávez permanentemente está burlando a Constituição e está agredindo a democracia. Olha, se pode fazer muito questionamento ao Chávez. Agora, o Chávez, nos últimos anos, é o cara que tem permanentemente colocado a sua permanência em plebiscitos constantes, onde a população venezuelana está se manifestando. Ou seja, há uma Constituição. Qual é o limite da Constituição? Este. O que ele fez? Propôs a mudança constitucional. A população disse sim, aceitamos a mudança constitucional. A partir dessas mudanças, ele vai apresentando projetos e esses projetos são plebiscitados. Olha, esse é um mecanismo democrático, é que a gente não está gostando disso. Aliás, a gente, quem cara pálida, né? Os setores abastados da Venezuela não estão gostando disso. A Venezuela tem petróleo em grande quantidade há muitas décadas. A Venezuela é um dos países mais desiguais de toda a América Latina até o final do século passado. Por aí a gente entende por que o Chávez se incomoda tanto, independente dele ser meio prepotente, meio arrogante ou alguma outra coisa. Então, não se faz revolução, Laerte, mas há mudanças sociais e há mudanças sociais que estão beneficiando os setores mais pobres da população. Mas não bastam essas medidas, né? É necessário aprofundar, porque se ficarem só nessas medidas, aí são paliativos. Aí, sistema de cotas, por exemplo, no Brasil, né? Quer dizer, acho uma coisa muito importante. Agora,
tem que ter outras medidas além disso, porque senão a gente não vai ficar simplesmente com uma espécie de surgimento de uma pequena classe média entre os mais pobres e assunto é encerrado. Ok. Muito obrigado pela sua participação, professor. Eu que agradeço. Voltamos no próximo Especiais Fevale.